Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste canicos! E aí, meus cogumelos e minhas princesas? Aqui é a Princesa Peach e eu tô no Spidercast. Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o seu podcast favorito de cultura geek. Hoje temos o prazer de receber aqui no programa a dubladora e diretora de dublagem, Karina Eiras, que entre muitos trabalhos é a voz oficial da Rihanna aqui no Brasil, Helena Belova no universo cinematográfico Marvel, Kate Kane em Batwoman e também da Princesa Peach no incrível filme do Super Mario Bros. Que saiu ano passado e ficou muito bom. Karina, tudo bem contigo? Olá, tudo bem comigo? E com você, tá tudo bem? Agora, melhor ainda. Um grande prazer ter você aqui. Curto bastante seu trabalho. Imagina. Eu que agradeço pelo convite. Opa, tamo junto. E eu quero aproveitar a oportunidade também para lembrar que o Spidercast, né, apoia a dublagem viva. Isso é muito importante. Apoiem a dublagem viva, por favor. É isso aí. Eu acho engraçado que até o momento o que eu vi de dublagem com inteligência artificial, eu achei ruim pra caramba, mano. Eu não sei como é que alguém consegue, pelo amor de Deus, achar que aquilo ali é legal, cara. É, mas é um risco, sabia? É um risco, porque tá só no começo, né? Como toda tecnologia começa de algum lugar. Sim. E a gente fica com medo, Mas acredito, obviamente, né? Não só acredito, como acho que é um pouco óbvio, que a inteligência artificial, como já foi falado em todos os lugares, né? Que nunca vai substituir a emoção humana. Então, Não. sem condição, né, de um dia a inteligência artificial se sobrepor ou substituir de alguma forma a dublagem, né, feita por uma pessoa com uma real emoção, né? Então, assim, a gente fica com medo porque consumir produtos ruins pode gerar um certo costume, né? E esse é o meu medo da Karina, tá? É o medo das pessoas se acostumarem com o ruim, o que é um perigo, né? Que a qualidade seja deixada de lado, que a emoção real, aquela coisa que faz a gente sentir de verdade, seja deixada de lado. Então, o meu medo é esse. Eu acho que precisa existir uma legislação, né? Alguma coisa que proteja, de algum modo, não só a dublagem, mas a classe artística, de uma maneira geral, para a gente poder ficar protegido, né? De alguma forma, para a gente não ficar com esse medo de perder nossas profissões, perder essa arte tão bonita, assim como outras artes que tem aí, que a inteligência artificial tá perigando, né, de atrapalhar, acabar, enfim. Então apoiem a dublagem viva, digam não à inteligência artificial utilizada de maneira incorreta e, como é que eu posso dizer, de maneira antiética. Sim, eu nunca falei sobre isso aqui, mas, gente, na minha profissão, que eu sou jornalista, né? E o jornalista não trabalha simplesmente num portal de notícias, ele pode trabalhar como social media, né, fazendo postagens em redes sociais de empresas e tudo mais, né? E a minha profissão ela também está um pouco ameaçada com isso. Olha aí, porque é um perigo. Tipo, por exemplo, postagens em redes sociais já tem inteligência artificial fazendo isso, sabe? Então, Sim. tipo, tem gente que já não tá mais contratando um profissional, um ser humano, para escrever os seus textos, para fazer a parte de redação, porque prefere pedir para uma inteligência artificial fazer aquilo. Para um chat GPT da vida, né? Fazer. Ai, meu Deus. Onde vamos parar, senhor? Então, e o momento realmente de correr atrás é agora, que isso tá muito no começo, né? E não deixar isso virar uma bola de neve. É claro que a gente não vai impedir que uma tecnologia exista. Isso nunca aconteceu. Isso nunca vai acontecer. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta importante, né? Ela é uma ferramenta que veio para ajudar, não substituir. Então, o perigo é isso. Precisa existir um limite. E é justamente uma legislação, uma coisa assim, uma regra, né? Que seja além daquilo que a gente imagina que seja uma coisa definida para a gente poder
utilizar a nosso favor e não acabar atrapalhando, nem substituindo, enfim. Como você falou na sua carreira de jornalista, quantos jornalistas, quantas pessoas que trabalham com fotografia, com edição, poxa, nossa, infinitas carreiras que a gente perde, né, para essa substituição em massa que tem acontecido aí. Eu vejo direto naquelas plataformas de emprego e tal, pessoas oferecendo cargos para justamente trabalhar com IA. Não existe mais, tipo, eu quero um cargo de uma pessoa que trabalha. Não, para trabalhar com o IA, diretamente com o IA. E aí, né, assim, pensando, né, comigo mesmo, assim, essa pessoa vai ser substituída por uma IA em breve. Então, tipo, mano, por quê? Ai, cara, essa conversa, assim, sobre IA vai longe, porque a gente tem várias reclamações, assim, sobre essa possibilidade, esse medo de pra onde vai isso. É muita doideira. A gente começou aqui numa bad vibes aqui, mas vamos com uma good vibes agora, né? Vamos pra good vibes, por favor! E pra começar, né, nós aqui do Spidercast, quem nos acompanha é um bando de nerd, que é sempre aumentar o seu repertório, aumentar o seu conhecimento. Então, o que obviamente no seu tempo livre, que eu sei que é pouco, mas o que você tem acompanhado, seja filme, seja série, seja livro, qualquer coisa, pode ser antigo, pode ser novo, e você queira indicar aqui pra galera que nos escuta? Você já conhece, né, bem os dubladores, sabe como é que os dubladores são corridos, né? Sim, eu já perdi a conta de quantos eu trouxe pra cá. Bom, olha, eu não me considero uma pessoa geek, nerd e tal. Eu acompanho de leve, assim, eu vou junto com a massa. O que tá fazendo sucesso, eu vou junto, vou acompanhando e tal, mas óbvio que eu tenho as minhas preferências. E eu curto bastante coisas policiais, assim, de mistério. Eu morro de medo de terror, tá? Terror, pelo amor de Deus, corro. Socorro, odeio, tá? Não durmo à noite, tenho pesadelos, não fico no escuro. Então, assim, coisas de terror não, mas uma coisa de mistério, investigativo, policial, eu me amarro. E aí, uma coisa que eu gosto de assistir, que sempre quando sai uma temporada nova eu assisto, é Linha Direta. É uma coisa bem mórbida, assim, sabe? Mas eu gosto de assistir no Globoplay, que sai. Eu assisto sempre quando tem episódios novos. É uma coisa bem impactante, assim, traz uma realidade bem diferente daquela que a gente costuma viver, pelo menos no meu caso, né, da minha bolha, assim, é uma realidade super diferente. Apesar de viver no Rio de Janeiro, eu acompanho que aqui tem coisas, né, assustadoras, assim, de criminalidade e tal, mas lá a gente consegue acompanhar a investigação, como aconteceu, o passo a passo, tal, o modus operandi geral, sabe? E isso me deixa muito fascinada de como funciona e como funciona a mente das pessoas. Rola uma coisa meio psicológica, assim, né, de acompanhar, então eu me amarro nisso. E outras coisas que eu gosto de assistir também, tem uma série, acho que é do Star Plus, Only Murders in the Building, também é nessa pegada, assim, investigativa e tal, só que é mais comédia, é super leve, maravilhoso, assim, maravilhoso, deve estar na 4ª temporada, que é muito bom, eu amo. E tem aquelas séries que todo mundo costuma assistir, né, que eu falei que eu vou junto com a massa, que é Sweet Tooth, da Netflix, The Boys, que eu me amarro também, Pô, The Boys é muito porrada de bom. bomba, tiro, porrada de bomba, adoro The Boys, Casa do Dragão, essas coisas assim, adoro essas séries, assim, eu acho super blockbuster, assim, pra gente pegar no fim de semana e assistir, chegar no fim do dia, tá com a cabeça cansada, sendo pra assistir, apesar de ter várias coisas políticas, sociais e tal, assim, aquelas coisas, intrigas, mas são séries boas de assistir. E da minha parte, assim, de leitura, eu ultimamente não tenho lido nada, né, questão de tempo. Quando eu fazia faculdade, eu pegava ônibus, metrô, e aí eu sempre andava com o livro na bolsa. Eu gostava muito dos livros do Harlan Coben, eu não sei se é assim que fala, Harlan, mas eu chamo de Harlan Coben, gente, joga no Google aí. Harlan Coben é uma linha mistério também, investigativo, de homicídios e tal, de casos. Nossa, eu já li, sei lá, se ele tem 40 livros, eu já li 39 livros, assim. Eu li todos, eu li seguido. Então, assim, essa é minha vibes, então eu indico pra quem gostar também. Seguindo essa vibe que você falou aí, né, você curte Agatha Christie? Já leu algum livro dela? Sim,
Sim, eu comecei por ela. Eu comecei Ah, por legal. ela quando eu era adolescente. Eu comecei por ela, li uns 3, 4 livros, assim, inclusive esses últimos que saíram filmes, né, Uhum. foram os primeiros que eu assisti. Nossa, que delícia! Amo, amo Agatha Christie também. Amo, amo, amo. Eu lembro de pegar em sebo, aqueles lugares que tinham livros velhos, Uhum. e procurava os livros dela, mas cada livro velho que só Jesus, aqueles livros assim, todo marcado, Sim. amassado, cheiro de velho, mas eu adorava, adorava. Eu lembro quando eu era moleque, tipo, a minha mãe, volta e meia a gente precisava de livro para fazer trabalho de escola, não tinha internet Uhum. naquele tempo, né? E É. aí, tipo, tinha uma molecada na rua que tinha uns livros, eles faziam fogueiras com livros. Meu A Deus! minha, a minha mãe saía e falava, não, não faz isso não. Pegava todos os livros lá e trazia os livros para casa. Lá. Aí quando ia fazer os trabalhos de escola, a gente pegava lá os livros lá e tava tudo lá pra gente fazer. Quando eu Né? era criança era assim também, negócio de trabalho de escola, pesquisa, Uhum. colagem, pegava essas revistas, esses livros antigos, também fazia isso. Pegar, escrever tudo à mão, né? Passava Isso, dias ai. e dias escrevendo à mão. Nossa, emoção. Nessas horas eu apoio a inte tô brincando. Ah, não, mas, tipo, é Tô legal. brincando, gente, pelo amor, não usem isso contra mim. Não, mas isso é válido. Tipo, tecnologia nessa hora. Pô, Isso é verdade. eu prefiro, eu me dou muito melhor com teclado do que escrever na mão, pô. Sim, mas eu ia falar da inteligência artificial. Ah, não, mas É isso aí. que eu tô falando. Eu apoio a Ah, inteligência mentira, vou nem completar a frase, vai que pegam isso, colocam na internet, me ferra depois. olha só, dubladora diz que apoia a inteligência artificial. Olha aí. Meu Deus do céu, Já, tô ferrada. já consigo até ver a manchete. Meu Deus. Quem normalmente trabalha no meio artístico de alguma Uhum. maneira, né? Tem consigo alguma obra que influenciou a sua vida e que de alguma maneira fez você seguir por esse caminho que fez você chegar onde você está hoje, né? Hum. Qual seriam essas obras que você diria que influenciou a sua vida e fez você seguir pelo caminho da dublagem, ou no caso de uma atriz, né? Porque o dublador é um ator. Isso. Bom, eu tenho um irmão, né, e quando a gente era pequeno, nós éramos muito diferentes. Eu era Uhum, aquela criança espivitada, brincalhona, eu sou a mais nova, então, assim, eu adorava aparecer e fazer pirueta e não sei o quê, e meu irmão era o contrário. Meu irmão mais velho, ele era mais tranquilo, apesar dele entrar na bagunça comigo, ele era mais tranquilo, assim. Ele era bagunceiro quando muito criança, junto comigo, mas depois que ele ficou mais adolescente, ele foi pra uma outra vibes, assim, dele. E aí, tipo, uhum, eu continuei levada, brincalhona e tal. E aí, como eu sempre gostei dessa parte artística, eu fazia dança na escola, eu fazia balé, fiz GRD, né, que era ginástica rítmica, fiz capoeira. Eu era muito assim, dessas na escola eu me sobressaía na questão artística de desenho, sempre fui muito assim. Então, minha mãe me colocou no teatro. Na escola, uhum. e aí eu gostava de fazer as peças e tal. E quando eu morava ali perto da Herbert Richards, que é antiga, né, famosa Herbert Richards, eu morava, Saudosa. tipo, muito perto, um quarteirão, assim, vamos botar, né, de distância. E a dublagem nunca tinha sido um ponto que eu tenha, tipo, sabe, pego, assim, pra mim os desenhos eram aquela voz mesmo, e é isso aí. Até que, por eu morar perto da Ebert, foram morar no meu prédio 2 dubladores, o Duda Ribeiro e a Fernanda Crispim, que eles eram casados nessa época. Uhum. E eles morando no prédio, eles faziam parte de uma igreja e eles tocavam nos apartamentos, chamando as pessoas para irem nos cultos e tal, conheceram a minha mãe. Minha mãe ficou amiga deles, começou a participar dos cultos, né, com eles e tal. E aí, conversando, né, ficou sabendo que eles eram dubladores. E aí minha mãe falou: "Nossa, que legal", e falaram sobre a Herbert Richards, que até então a gente não tinha ideia do que era, nunca tinha, tipo, né, pensado, sabia que era um estúdio de TV, né, que É, antigamente a Herbert tinha estúdios, assim, enormes que a Globo, eh, alugava para fazer as novelas e tal. E aí, minha mãe conhecendo eles, soube que eles eram dubladores e falou pra mim: "Nossa, que legal, eles são dubladores". Aí eu falei: "Nossa, que legal", né, fica aquela coisa: "Poxa, que maneiro". Aí eu comecei a ter noção do que era a dublagem, perceber que as vozes eram de pessoas e não do desenho, sabe, aquela coisa, eu uhum. devia ter uns 12 anos, 13 anos. E aí, o Duda Ribeiro percebeu que eu era uma criança
dessas doidinha, né. E aí chegou pra mim e falou assim: Você tem vontade de dublar e tal?" E eu já fazia teatro. Aí eu falei: "Tenho". Eu gostava de tudo que era novidade. "Tenho". Aí ele: "Então, espera aí, vem cá". Aí fez um teste comigo na casa dele mesmo, assim, de ler um texto, interpretando e tal, e falou: "Vou botar você na Ebert pra trabalhar comigo". Nessa época tinha muita novela, aquelas Carrossel da Vida, Sei. Poucas Pulgas, Alegrifes e Rabujos. Eu comecei Uhum, nessas novelinhas fazendo o que a gente chama de pontinha, né, aquela criancinha do fundo, aquele vozeiriozinho, que são aquelas vozes de fundo, uhum, fazendo priminha, amiguinha e tal. E aí, quando apareceu a primeira oportunidade de eu fazer uma novela, devia ter uns 14 anos, que foi Amy, a Menina da Mochila Azul, que eu fiz uma personagem chamada, acho que era Maria Lúcia, que era uma vilãzinha. E aí foi quando eu fiz essa vilãzinha e a partir daí foi só, assim, trabalhos atrás de trabalhos e tal, e eu tô uhum. aí nessa até hoje. Então começou meio que, tipo assim, pelo meu jeito de ser e pelos dubladores, né, que eu acabei conhecendo nesse caminho aí, que acabaram me colocando na dublagem. Eu sou muito grata a eles, porque é uma profissão que eu amo demais. Eu vi você comentando que você fez novelas, e eu estava, até antes da gente começar aqui fazendo uma pesquisa para até para ver outros trabalhos que você fez aí, Aham. né? E eu vi que você fez uma personagem naquela novela Rebelde. Fiz, fiz, foi uma das primeiras que eu fiz também. Foi É. assim, logo na mesma época, né, assim, entre aspas, Uhum. que eu fazia a Augustinha, né, Augustinha, eu não lembro direito o nome dela, que ela era namorada do Giovanni, acho que na segunda ou terceira temporada. Caraca, que maneiro, eu adorava, assim, eu não que eu fosse fã de Rebelde, mas eu adorava Uhum. fazer a novela Rebelde, que era uma coisa tão hypada na época, eu falava: Eu "Caraca, que lembro. maneiro". E aí, foi isso, eu ficava maravilhada, assim, eu ligava no SBT, só pra poder ver eu no SBT fazendo a Augustinha, adorava. Eu acho que a gente tem a idade mais ou menos parecida, né? Porque eu também estava na escola nessa Sim, época, nesse hype é, da novela Rebelde. Eu não acompanhei propriamente dito, mas tinha pessoas próximas a mim que eram muito fãs dessa novela, né? Então eles aham, sempre comentavam e tudo mais. Foi um hype que eu vi acontecer, né? E eu acho que pegou bem essa época do início da foi. sua carreira. Deve ter sido muito louco para ti, né? Foi Assim, bem legal, foi bem legal. e você até comentou aí que assistia a novela só para ver o seu trabalho, né? É. E uma coisa que, sei lá, não sei se hoje você já lida com isso de uma outra maneira, mas tipo, você costuma se avaliar muito quando assiste algo dublado por ti, ou você simplesmente desliga e vai assistir aquilo ali? Menino, isso é uma coisa que eu discuto bastante com os meus amigos dubladores, né, Uhum, porque assim, eu não sou a dubladora que assiste coisas dubladas, porque uhum. eu até explico para os meus amigos alguns ficam indignados, porque falam assim: "Como assim uma dubladora não assiste coisa dublada?". É, gente, eu não assisto coisa dublada, por quê? Mas eu tenho um ponto, tá, eu tenho um ponto, é o seguinte, Sim, como eu cresci na dublagem, a dublagem é o meu trabalho, eu não vejo a dublagem, eu não encaro a dublagem como uma coisa divertida, como é que eu posso dizer? Natural, vamos sim. dizer assim, é sempre um trabalho. É a mesma Uhum, coisa que acontece, sei lá, com uma pessoa que trabalha com cinema, que estuda cinema, enfim. Ela vai no cinema, ela fica reparando nos detalhes, ela não consegue, talvez, imergir 100% naquilo que ela sim, está assistindo, ela fica reparando, sei lá, na trilha sonora, no enquadramento, no corte do não sei o quê. É a mesma coisa comigo, eu fico reparando boca, fico reparando labial, fico reparando voz, escalação, se tá hum, curto, se tá grande. Eu não consigo, desconectar, entendeu? É uma coisa que tá enraizada em mim, não tem como. Então, pra me desligar desse mundo do trabalho que, tipo, é uma coisa que é do meu dia inteiro, de 9 às 10 da noite, eu prefiro assistir o legendado. Não que eu não uhum, goste do dublado, tá, não é isso, gente. É só porque eu preciso desconectar a cabeça, sim. distrair, sabe, abstrair tudo aquilo que eu passei no dia. Então, pra mim, Karina, eu prefiro assistir o legendado por isso, tá, gente, por favor. Agora, se vocês precisarem de uma crítica de dublado, tô brincando. Mas, assim, eu sou muito crítica com o trabalho de forma geral, principalmente o meu. Uhum. Então, pra eu assistir o meu trabalho,
eu vou ficar o tempo todo reparando o que eu fiz, pra onde eu fui, por que eu não mudei aquilo, se a intenção tá boa, se não tá. E é muito difícil eu chegar e falar assim: "Caraca, esse trabalho ficou bom, mano, esse trabalho ficou bom". É muito difícil, porque a gente acaba sendo muito crítico, né, com o nosso trabalho. E aí, eu me coloco nessa posição de, tipo, só assistir os meus trabalhos pra poder ver como tá, pra poder analisar. E aí, se pá, eu até assisto depois legendado, pra poder abstrair e prestar mais atenção na série ou na novela, enfim. Mas o dublado eu fico o tempo todo analisando. É muito ruim isso, gente. É muito ruim. E você já pegou pra analisar, tipo, algum trabalho muito antigo seu? Porque com o tempo a gente vai melhorando, né? E aí, tipo, olha as coisas antigas que a gente fez, né? Que Isso vergonha, meu Deus. não é só com dublagem, é com tudo, né? Qualquer coisa. Eu Sim, é. passo por isso o tempo todo. Então, não sei se em algum momento você pegou pra analisar algum trabalho antigo seu e olhou e falou, Já. nossa. Eu tenho um amigo chamado Gustavo Carvalho, que ele é dublador também, e ele tá assistindo uma série que eu dublei, eu devia ter lá os meus, sei lá, 16, 17 anos, Uhum, que foi Desperate Housewives. Passava acho que na Rede TV. De madrugada, meia-noite, eu não lembro. E aí, uhum, eu dublei a filha da principal. Eram 4 mulheres, e aí eu dublei a filha de uma das mulheres. Ela era super problemática. Cara, e a minha voz era completamente diferente da voz que eu tenho hoje, assim, é surreal. E aí, tipo, ele assistindo a série, ele me manda vários trechos, eu falo: "Meu Deus, Gustavo, você tá fazendo isso comigo, isso é uma tortura, por favor, para". Não faz isso comigo, não me manda esta bosta, pelo amor de Deus. E ele fica: "Cara, olha só", aí ele são várias temporadas, né, são umas uhum. 4, 5, sei lá, e ele me mandou da primeira, da segunda, da terceira. Eu notei uma melhora, tá, gente, com o meu trabalho ali analítico, eu notei que eu melhorei nas temporadas, mas o meu trabalho estava longe de ser bom, tá. Mas, assim, eu notei que eu melhorei e isso me deixa feliz, sabe, tipo, pô, eu realmente aproveitei aquele trabalho pra melhorar, pra aprimorar a minha interpretação e tal. E, pô, é legal ver isso, mas na época, Jesus, que vergonha, devia ter vergonha de fazer aquele trabalho. Não tem que ter vergonha, pô. Mas faz parte do processo, né, de evolução, eu tô brincando. Faz Não, parte do sim. processo, todo mundo já passou por isso. Tipo, eu tenho certeza que esse seu amigo tá assistindo essa série e tá adorando a dublagem. Ele manda os trechos, ele fala, ele comenta, é legal, é legal. Tem aqueles personagens que vocês pegam às vezes pra fazer, né? Que são aqueles personagens que tem aquela voz um pouco mais caricata, né? Que não é tipo, a entonação normal de vocês. Vocês fazem aquela voz mais caricata. Uhum. E uma coisa que às vezes eu percebo em diversas séries, com diversos dubladores, né? É que às vezes tipo, eles começam uma temporada com uma entonação e depois eles vão encontrando a melhor maneira de adaptar aquele personagem. O melhor exemplo que eu Uhum. já citei aqui é o próprio Bob Esponja do Wendel Bezerra, né? Que começou de um Sim. jeito e foi adaptando depois com o tempo. Já teve algum personagem assim pra você? Olha, falar o nome do personagem, assim, eu não consigo falar nenhum, não consigo encontrar nenhum. Mas isso é muito comum, porque quando a gente começa uma série, né, tirando, atores que a gente tem o costume de dublar, quando é uma coisa nova, um desenho que nem você falou e tal, Uhum, até a gente encontrar aquele lugar que fica confortável pra gente e ao mesmo tempo que combine, que passe a verdade, que sabe, que uhum, você consiga entrar de fato dentro do personagem, demora um pouco. Tanto que eu, né, fazendo o meu trabalho ali, eu percebo que nos primeiros loops eu ainda tô, assim, catando cavaco pra achar onde é o lugar, e aí depois a gente se acomoda e aí a gente vai. E a direção é muito importante, né, nesse processo, porque ela vai dizendo: "Não, faz mais assim, faz mais assado". Um exemplo foi a própria Princesa Peach, né, de Mario. Eu, assim como a Anya Taylor-Joy, né, que é quem faz a voz da Princesa Peach, a gente tem vozes fortes, sim. vamos dizer assim, grossas, né, pesadas e tal, roucas, a dela muito mais do que eu, mas, até achar o local onde a minha voz ficava princesística, vamos dizer assim, sabe, trouxesse aquela coisa da princesa, da doçura e ao mesmo tempo com uma certa, eh, como é que eu posso dizer? Uma certa voz ativa, com Uhum. uma voz de uma pessoa que lidera, sabe, que tomou a frente e vai lá resolver. É difícil achar esse local. Então, assim, o Manolo, ele segurava a minha rédea legal, porque eu tenho essa coisa do punch, de chegar e falar e ser mais imperativa. E ele falava:
um pouquinho menos, mais doce, não sei o quê, mais assim. E aí ele foi me ajudando a encontrar esse lugar. Então, até a gente achar o equilíbrio entre o personagem, a nossa personalidade, a nossa voz e tal, demora um pouquinho. Mas eu acho que é um processo normal. Todo mundo acho que passa por isso. Tanto em desenho, série e Sim. tudo, acho que é normal. E aproveitando aqui o gancho, né, falando da Princesa Peach, né, que eu acho que é um dos trabalhos recentes aí que bombaram do ano passado para Uhum. cá, né? Como foi que essa personagem chegou até você? Primeiro, você já tinha alguma relação com ela antes? Já conhecia os jogos? Ou foi seu primeiro contato com ela? A Princesa Peach sempre foi, né, a minha escolhida no Mario Kart, não tem como. Ah, que legal! É, meu irmão tinha um Super Nintendo, que eu falei, ele era a parte geek. Só para deixar claro, tá? Você não tinha obrigação nenhuma de ter um conhecimento com ele. Eu Não, só pergunto. claro, é. Mas assim, porque ela sempre foi a minha escolha, não que eu conhecesse a história dela e Uhum. tudo mais, mas ela sempre foi a minha escolha lá do Super Mario Kart, lá do Super Nintendo, que meu irmão tinha um videogame. Eu nunca fui, assim, uma pessoa, assim, de videogame. Eu sou aquela pessoa que quando começa a dar tiro, o negócio eu fico nervosa, começa a apertar todos os botões, começa a gritar. Eu sou assim. E aí eu gostava muito de jogar jogo de corrida, porque não tem Uhum. tiro, não tem essas coisas, tá ótimo, me sentia segura, e aí não quebrava o controle. E aí eu sempre escolhia a Princesa Peach, era fato, sempre escolhia ela ou o Yoshi, os 2. E eu E achei da hora. aí o Yoshi era muito bom na corrida inclusive, eu acho que ele era o melhor personagem pra correr. Uhum. E aí, beleza, passou o tempo, e tal, não sou coisa de videogame, não sou, gamer, né. Passou o tempo, a Anya Taylor-Joy é uma atriz que eu dublo muito, eu faço a 90% dos filmes dela. E quando eu fiquei, né, sabendo que ela ia fazer o filme do Super Mario, o Rafael Rossato é muito meu amigo. E aí a gente ficou sabendo que o Chris Pratt ia fazer a voz do Mario e a Anya ia fazer a voz da Peach. A gente: "Caraca, é agora, mané, chegou a nossa hora, a gente vai arrasar, tomara que seja a gente, pá", porque corre o risco, né, de fazerem Sim. teste ou botarem Star Talent, né, a gente sempre corre esse risco. E aí a Uhum. gente ficou, sei lá, uns 2 anos esperando isso acontecer de fato. E aí quando o filme chegou, foi pra Delarte, né, uma empresa aqui do Rio, e pra mão do Manolo Rey. E o Manolo, obviamente, chamou a gente pra fazer o filme não, o teste, porque teve teste. Ele colocou a gente pra fazer o primeiro teste, só a gente. E mandou para o cliente olhou e falou assim: não gostei, eu quero novas vozes". Aí eu: "Quê?". Aí o Rafael ficando assim: "What? Meu Deus, não acredito, a gente vai perder, não acredito". A gente ficou tristão. E aí o Manolo conversou com os clientes e tal, até botou novas vozes, mas acabou que o cliente escolheu eu e o Rafael pra manter nos personagens, e foi assim que eu fiz a Princesa Peach. Fiquei super, hiper, mega feliz, porque é aquilo que eu falei, a minha voz com a da Anya é muito parecida, tem o mesmo timbre, assim, mais rouquinho e tal, e eu já tô acostumada a fazer ela já de anos. Então, pô, foi um presente tanto. Nossa, mas como eu amei fazer esse filme. Que filme incrível, que filme nostálgico. É Sim. maravilhoso. Nossa, cada musiquinha eu me arrepiava inteira, que eu amo música, então eu lembro de eu jogando lá os joguinhos do Mario, assistindo meu irmão jogar com meus primos e tal, as músicas eu amava. Sim. Tipo, eu também cresci jogando os jogos do Mario, né? E aí, Uhum. tipo, eu assistindo o filme, eu consegui pescar ali todas as referências que aparecia, né? Isso que é o legal do filme. É um, Sim. é um filme feito para quem é fã dos jogos, porque só quem é fã mesmo vai entender ali certas referências. Eu vi muito na época que saiu, teve gente que foi assistir, pessoal da crítica mesmo, né? Foi ver o Uhum. filme, e não é necessariamente pessoas que tinham conhecimento do videogame normal, ninguém tem a obrigação de ter. Só que para esse filme elas acabam perdendo um pouco de repertório, né? Então, tipo, Sim. muita coisa passa batida por eles. Mas que filmaço foi aquele ali, viu? Que filme. Cada referência que teve, nossa, nossa senhora, cada hora que a gente olhava para o filme tinha uma referência, algum estilo, alguma jogabilidade, algum personagem. Nossa, maravilhoso. Eu amei demais. E acompanhou todas as gerações do Mario, né, desde aquela que a gente pegou lá atrás, dos Uhum. primeiros, até os mais recentes, aquele que ele vira uns bichinhos, e essa época eu não peguei não, que ele vira uns bichinhos, uns guaxininhos, um negócio assim, isso aí eu não peguei. Mas assim, eu achei incrível, incrível.
É muito bom. E o legal é que também estamos entrando numa fase agora que a Nintendo, ela aos poucos tem voltado para o Brasil, né? E tá aos poucos localizando seus jogos em português ali. Tipo, a passos de tartaruga, os jogos dela estão chegando aí com localização em português. Né? Sim. E agora estamos entrando numa fase aí que talvez eles comecem a ter alguns jogos delas dublados, né? Jogos grandes. Então, tipo assim, nós que somos fãs, e eu acredito que vocês que também trabalham com isso esperam a mesma coisa, também querem a mesma coisa. A gente espera que agora que estamos acostumados, habituados com essas vozes, que os jogos que vêm no futuro também sejam dublados e também eles aproveitem esse elenco que já está acostumado com esses personagens aí, tipo você com a Princesa Peach, por exemplo. Aham. Dá uma esperança pra gente, né, essa localização deles, por mais que só a florzinha por enquanto ali, tem ali a legendinha, faça um sonzinho ou outro, a gente cria uma certa esperança e de pensar assim: "Cara, por que eles não localizam logo os jogos com as vozes, sabe, dos Uhum. filmes?". Poxa, vai ser uma imersão tão legal, uma coisa assim tão eu acho que vai dar eh, muito mais profundidade ao jogo, sabe. Acho Sim. que as pessoas vão gostar muito mais. E eu fui esse fim de semana agora que passou, né, na Gamescom em São Paulo, Ah, eu sei. e tem o stand lá da Nintendo, assim como teve na BGS ano passado, que eu também fui. Poxa, as pessoas ficam enlouquecidas no stand da Nintendo, porque a Nintendo veio Uhum. com força total, né, nessa coisa dos jogos localizados e fora aquela questão mesmo que a gente falou da nostalgia e tal, os stands ficam lotados e tipo, por que não, gente? Por favor, Nintendo, por favor, se você estiver escutando esse podcast, eu espero que sim, Uhum. faça um jogo dublado pra gente, coloque as nossas vozes, por favor. Com Vai ser certeza, olha incrível, aí. vai ser Quando incrível, vou amar. esse filme do Super Mario, obviamente, a gente tem quase certeza, eu acho que já foi até confirmado isso, não tenho certeza, que vai ter sequências no futuro, né? Sim. Quando acontece de ter uma sequência de um filme e você dubla um personagem, esse personagem vai estar nessa sequência, vocês voltam a fazer teste ou esses personagens. Não, não, já Não? entra direto, é. Ah, Só legal. personagem novo que talvez tenha teste, né, mas se for de sequência, continua, mantém. Ah, beleza. Até porque é o normal, dificilmente a gente vê uma troca de dublador nesse sentido. Só quando Uhum. acontece alguma coisa, dá errado, sei lá, o dublador não pode, realmente, né? É, alguma coisa acontece que não pode ser voltar, né, pra produção. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E você falou, quando nós estávamos conversando sobre você avaliar o seu trabalho, você fala que é muito exigente e tudo mais, né? Sim, E você também é diretora de dublagem, né? sou. Primeiramente, como foi que você primeiro começou com a dublagem? Como foi que você chegou na direção? Como é que eu posso explicar? Não foi nada, assim, muito, eh, extraordinário, né. Eu acho que eu vinha me destacando fazendo uma novela. Na época a gente tinha muita novela pra Angola, que a gente Uhum. dubla novelas, mexicanas, espanholas e tal, pra Angola, no português daqui. E aí eu vinha me destacando nas novelas, elas gostavam do meu trabalho e tal, e aí eu comecei a dirigir com o Renan Freitas. O Renan Freitas, me colocou pra dirigir com ele algumas coisas, depois eu dirigi algumas coisas na empresa que eu tô hoje, que é a Som de Veracruz, e eu entrei, né, na Ação de Veracruz com o Renan, e o Renan saiu e eu me mantive, e eu fui ficando, e eu tô lá, sei lá quantos anos, acho que eu comecei em 2016, se eu não me engano, 2017, e tô lá até hoje. Não foi nada muito Uhum. extraordinário, eu acho que foi mais por questão de não sei, de gostarem do meu trabalho, e por eu ter uma certa facilidade pra conversar com as pessoas, principalmente novas, que a gente pegava muitas vozes novas e eu consegui dar uma boa direção, né, de fato, às pessoas novas que estavam entrando no mercado, porque a Angola pedia, né, muitas vozes novas. Eu acho que foi um pouco disso, assim. E eu me considero uma pessoa bem eu não sou muito boa na hora de falar, de explicar as coisas, mas eu acho que eu vou com o meu jeitinho ali, falando assim, sabe, vou ajudando os dubladores a chegarem no lugar lá, e
desde que saia um bom trabalho, a gente vai lutando, não tem problema errado, não tem problema, sabe? A gente vai, o negócio tem que ficar bom, e aí a gente vai lutando e vai junto. O que você mais exige do dublador quando você tá dirigindo assim? Tipo, o que você mais pega no pé, digamos assim? E pega no, eu não estou falando em sentido negativo, mas tipo no sentido Aham. de realmente, isso aqui tem que ficar bom. Eu acho que é um pouco da labial, do encaixe, né, que a gente chama, porque eu já cheguei a dar aula também de dublagem para pessoas que estavam iniciando ou pessoas que estavam começando a dublar. Eu acho muito importante quando a gente consegue perdão, quando a gente Ela. consegue encaixar, eh que a gente chama de labiais e intenção. Uhum. Quando, por exemplo, a pessoa está falando e aí ela começa a se exaltar, e aí começa a articular mais, ou começa a enfatizar algumas palavras, fazer umas coisas assim, e aí o corpo acompanha junto com a boca. E aí isso é importante ter também na dublagem, tentar encaixar essa coisa da labial e da abertura de boca, da intensidade da voz. Isso tudo faz com que a experiência, né, de quem está assistindo seja mais natural, seja mais imersiva, saia um pouco do dublês, né, daquela coisa do que fica solta, fica descolada. Sim. A gente tem que colar o máximo que der, deixar o máximo de junto do original. Eu acho que isso é o que eu mais pego o pé, quando pra dublagem ficar mais junta do original, assim, em quesito de interpretação mesmo, junto com o ator. Eu acho que isso é essencial. Então é uma coisa que eu pego bastante no pé. Momento polêmica. Ih, meu Deus. Só que não tanto. É, não, é porque cada profissional tem uma opinião diferente a respeito disso, né? É, adaptações. Quando você pega um texto e adapta de repente um trecho, um diálogo, para algo que é comum aqui no Brasil. Sim. O que você acha a respeito disso? Você gosta? Você faz quando pode? Você não gosta? Procura manter o original? Eu Você, acho que Karina, pensa. depende, né, existem produtos e produtos. Quando a gente está lidando com uma coisa de comédia, eu acho importante essa Uhum. adaptação. Quando é uma coisa, assim, leve, né, assim, uma coisa que não vai afetar a história, que uma coisa de comédia mesmo, desde que não Sim. seja nada que descole muito, né, que seja uma coisa, assim, super extravagante e idiota, né, vamos dizer assim. Tem que ser uma coisa natural ali, que caiba na produção. É um limiar ali, né, tem um limiar, é difícil a gente achar um local que seja confortável para trabalhar dessa maneira, mas funciona. Eu acho que se escolher a piada direitinho, se Uhum. analisar bem a produção, onde está encaixando, em que contexto, eu acho que funciona. Agora, trocar por trocar, colocar uma coisa idiota por colocar, porque acha que vai ficar legal, sem pensar no contexto da produção, sem pensar no cliente, sem pensar no tipo de telespectador e tal, eu acho que fica bobalhão, fica, sabe, fica fora, sai do contexto. Não adianta a gente estar falando de uma série, de um acidente que está acontecendo lá em Nova York, em Manhattan, e não sei o quê, e colocar, sei lá, uma Ana Maria Braga no meio, não faz sentido, né, colocar o William Bonner no meio, não tem nada a ver, Brasil, Estados Unidos. Agora, se é uma coisa de comédia, que não tem uma coisa muito local e tal, eu acho que até role, tipo, uma pessoa fala: "Ah, eu tô assistindo aqui uma Ana Maria Braga na TV pegando uma receita", passou, foi um momento e pum. Eu acho que precisa existir essa análise, né, não só colocar por colocar, que aí já fica um negócio sujo, já fica um negócio porco, assim, de qualquer modo, porque acho que vai ficar legal. Aí eu acho que tem que existir uma análise. Eu, como consumidor, né? Eu já vi casos, como você me falou, né? Casos que ficam legais Uhum. e casos que não ficam tão legais assim. É, Causa uma estranheza, né, tu fala: "What the fuck, por que botou isso?". tipo, um caso que eu sempre comento aqui, né? Que é polêmico por si só, que é um caso de Star Talent dublando um personagem, né? Uhum. Botaram uma cantora para dublar um personagem de um game. Hum. E essa cantora, em determinado momento, não por culpa dela, obviamente, né? Foi porque Sim. talvez a direção lá, como era ela, achou que seria interessante colocar isso. Uma das falas da personagem faz referência a uma das músicas dessa cantora. Eu, tipo, parecia. Eu acho que na hora pensaram, vai ser um barato isso aqui. E não, Uhum. pegou mal pra caramba, né? Eita.
É um trecho que não fica tão legal. Aí viajaram, né, é uma tem que ver muito a questão do contexto, não faz sentido trocar coisas porque você acha que vai ficar legal, não, tem que dar uma estudada no contexto, é super Uhum. importante. Ano passado eu vi que ficou muito legal. Eu olhei e falei, caramba, isso aqui é acertado. Que era num game chamado Mortal Kombat, né? O Mortal Kombat 1. E Uhum, aí ele tem um modo história lá e tudo, aí tem um personagem. Aí tem uma ideia lá de, tipo, tem a Terra normal, que é onde a gente vive, e tem a Terra de outra dimensão e tudo mais. Aí eles estão nessa Terra, o pessoal lá não conhece muito de tecnologia nem nada do tipo. O cara tá lá usando um tablet, monitorando um drone para achar os inimigos e tal. E aí o pessoal daquela terra lá olha e fala, essa magia é muito poderosa. Aí o cara responde assim, não é. Não, ele fala assim, essa feitiçaria é muito poderosa. Ele fala assim, não é feitiçaria, é tecnologia. Que uhum. é o que faz referência a uma propaganda antiga da feiticeira. Não sei se você se lembra dela. Não, não muito. Tinha uma personagem antigamente chamada Feiticeira e o bordão dela era esse, né? Ela fazia um comercial, acho que de celular, alguma coisa do tipo, né? Aí falava, não é feitiçaria, é tecnologia, né? Lá, a galera dos anos Uhum. 90 vai lembrar disso aí, né? E, tipo, ficou sensacional, achei interessante. Conseguiram colocar uma referência do negócio, né, que coube, né, no contexto ficou legal, uma referência legal, um contexto, né, que coube. Pô, isso aí eu acho inteligente. Eu acho Sim, uma troca inteligente, não é uma troca por trocar, porque vai ficar legal, Não, tem que ser uma troca inteligente, que traga essa coisa da nostalgia. Pô, é tão legal, uma referência sim, legal. com certeza. Na última gravação, eu gravei com o Marcos Jardim. Talvez você Uhum. já tenha trombado com ele, já tenha conversado com ele, Aham. enfim. Né? E eu conversei com ele também a respeito da Herbert Richards, né? Que você citou que você chegou a trabalhar lá, né? Sim. É, você chegou a ter algum contato direto com o Herbert? Como é que era a experiência de trabalhar lá? Porque é um estúdio tão emblemático aqui no Brasil no que se diz respeito à dublagem, né? Eu lembro, tipo, quando eu nem sabia o que era dublagem, começava um filme e via lá no começo, Márcio Seixas falando, versão brasileira Herbert Richards, né? A Aham. gente fazia a menor ideia do que ele estava falando ali, mas era marcante, né? Era uma coisa Era. que a gente Todo lembra até episódio, hoje. toda coisa começava, né, com versão brasileira, a gente até brincava de repetir, fazer a voz, né. Meio que Mas acabou também hoje em dia, né? Isso de versão brasileira, tal estúdio, né? No aham. começo. Nem tem mais, acho que existe aquele negócio do crédito no final, né, acho que o pessoal nem fala mais, é muito raro. Mas o seu Herbert eu nunca conheci, assim, de chegar e falar: "Oi, seu Herbert, tudo bem?", nunca conheci. Eu sabia que ele era bem velhinho e que ele ficava por lá, né, tinha a sala dele lá, ele passava por lá, mas sabe como quando você é criança e, tipo, você sabe que é um velho, mas você se um velho passar ali na sua frente, você não vai saber Uhum. quem é, entendeu? Tipo assim, então eu Sim. não sabia quem era o seu Herbert, pra mim sempre foi um mistério até, tipo, conseguir ver uma foto dele e tal, mas eu nunca vi ele. Então eu nunca tive a oportunidade de conhecer ele de fato. Mas eu adoraria conhecer ele, só que falavam que eu acho que ele era casca grossa, né, assim, ele era bem, sei lá, então ainda bem que eu não conheci, tô brincando, que horror. Mas eu queria ter tido a oportunidade e não tive. Eu também era muito criança. Sim. É o que eu escuto falar que assim, ele era um empresário, né? Ele era um Aham. cara de empresa, é normal dessa galera Isso, aí, né? é. E como era a dinâmica de trabalho lá? Né? Aquele tempo você já trabalhava muito ali com dublagem ou ainda não era uma dinâmica muito intensa? Eu acho que eu ficava no meio termo, não era muito intensa, mas eu também não deixava de trabalhar. Naquela época não tinha, né, WhatsApp, essas coisas assim, era tudo por telefone, você tinha que Uhum. ligar e tal. E aí minha mãe, a gente morava perto, e aí ela chegava assim: "Você tá fazendo alguma coisa hoje?". "Não". Eu chegava da escola, estudava de manhã, ela falava: "Vamos lá pra Ebert". A gente tinha a liberdade de entrar na Ebert e Uhum. ficar no banco da Ebert. Então, Ah, assim, a gente legal. ficava lá horas, sentada, assim, conversando com todo mundo que chegava. E aí minha mãe via um diretor, chegava: "Oi, fulano, essa aqui é minha filha, Karina, ela tá começando a dublar, se você conseguir fazer um teste com ela agora, ouvir a voz dela, ver o trabalho dela". Aí o diretor falava: "Vamos lá", ou então o diretor falava: "Poxa, hoje eu tô pegado, hoje eu não consigo". E era assim, era na base da
Uhum. vigilância, assim, de chegar e falar: "Oi, tudo bem? Eu sou fulano, me escuta aí". Era assim, então tinha que ficar correndo atrás, aí minha mãe ligava pra Herbert, falava: "Oi, quais diretores que estão aí hoje?". E tinha que ser esse processo, assim, de, sabe, pra pessoa te conhecer, às vezes você conseguia a escala, às vezes não, e ficava sentada, e no outro dia voltava lá, e tinha 1 horinha, e ficava várias horas sentada pra ver ser vista, aquela coisa, né, quem não é visto não é lembrado. A gente tem Uhum. muito disso na dublagem, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, era importante a gente ficar lá na Ebert sentado horas esperando e vendo pessoas passarem, dubladores se conhecerem e conversando, isso era o mais importante. Então, assim, eu lembro dessa coisa da Ebert, de ficar sentada horas conversando, conhecendo pessoas, oferecendo, né, o meu trabalho como dubladora, e às vezes fazendo horinhas assim como quem não quer nada. "Ai, tô precisando de uma criança, vem cá, vem você, vem fazer". Era assim. Isso é uma coisa que eu acho que serve não somente para dublagem, mas para qualquer coisa, né? A gente não pode ter medo de apresentar o nosso trabalho, né? De Uhum. se mostrar que está disponível. É algo Exatamente. que eu faço o tempo todo, né? Obviamente, assim, a gente tá na caminhada para tentar conseguir algo. Eu, por exemplo, um emprego melhor, alguma coisa do tipo. Então, eu realmente eu vou nos lugares, assim, eu me coloco à disposição, sabe? É Aham. claro que na grande maioria das vezes, 95% o que eu recebo é um não, no momento não estamos contratando, mas a gente não pode ter esse medo que muita gente tem isso, né? Ah, mas tipo, vou lá, vou pedir, nossa, como é que eu. Não, vá lá, Não, peça. vai. O máximo que você vai receber é um não, gente. É, Tipo, aquela coisa, não é garantido. Então, assim, se você conseguiu sim, pô, top, arrasou, é isso aí. Como é que você vai saber se você vai receber o sim? Você tem que tentar. exatamente. Tipo, tempo e quem sabe você fez isso, né? Tipo, você ir na Ebert, você tava lá, tipo, você e sua mãe, falaram, olha, Uhum, tô à disposição. E sempre que aparecia, exatamente. a gente já sabia que você estava à disposição, e você ia lá e fazia, né? E aquela coisa, a gente morava a 1 quarteirão, e minha mãe falava: "Olha, a gente mora perto, qualquer coisa é só ligar que a gente vem". E aí eu chegava lá e ficava sentada no estúdio, assistindo o diretor dirigindo, os dubladores, e entrava dublador, saía dublador, entrava dublador, saía dublador, e eu ficava assistindo os dubladores dublando. E Uhum, antigamente a escola da dublagem era essa, era você assistir outros dubladores que eram experientíssimos, maravilhosos, uhum. clássicos, dublando, e a gente acabava pegando essa dinâmica do estúdio através dessa coisa de ficar assistindo, dessa experiência. Era assim, eu passava horas sentada no estúdio também assistindo as pessoas dublando, e era uma escola. Nossa, eu aprendi demais. Hoje em dia eu Hoje em escuto dia não falar, tem. eu escuto falar que é muito restrito hoje em dia, né? Tipo, Não existe, porque antigamente não tinha, né, essa coisa do celular e câmera, não uhum, sei o quê, gravação. Hoje em dia as pessoas qualquer um tem celular, pode tirar uma foto, tirar uma selfie, a gente mesmo que vai dublar não pode entrar com o celular, tem várias restrições, assina documentos que impedem a gente de falar sobre produções que não foram lançadas, de personagem, de várias uhum, coisas, assim. Então, hoje em dia é muito fácil você vazar coisas e você, sim. eh, sabe, tirar essa coisa como é que chama o nome? É confidencialidade, Isso, né? a confidencialidade do produto. Então, é muito fácil, e aí tiraram isso, acabaram com isso de pessoas assistirem, porque as pessoas gravavam e falavam, comentavam e saíam por aí falando que estava em tal estúdio, não sei o quê, que fulano tá dublando, não pode nem falar esse tipo de coisa. Sim. Então, aí foi banido de assistir, nem de pessoas de fora, às vezes ficarem dentro do estúdio, tipo, da casa, né, não é nem dentro do estúdio de gravação, do estúdio lugar mesmo, só se você tiver com a escala, é mó doideira. Já aconteceu tantos problemas com o negócio de vazar, né, que eles acabaram vetando. Às vezes esses problemas nem foi por culpa do pessoal da dublagem, né? Às vezes é por conta de outras coisas que vazaram, né? É, pessoas internas ali, pessoas que trabalham, sem ser com a dublagem direta, né, às vezes um Sim. mixador, um editor, acontece muito, um atravessador, porque às vezes não vem direto do cliente, né, direto da, sei lá, Universal, às vezes passa Uhum. por um atravessador que a gente chama, né, e esse atravessador entrega para o estúdio, escolhe o estúdio que vai entregar o produto, tem várias coisas. Então assim, nesse processo, né, pode acontecer muita coisa. Na época que eu estava na faculdade, eu cheguei aí em excursões que ia para gravações de programas de TV, né? Uhum. Aí fui algumas vezes no programa do Bial, no tempo que ele tinha plateia.
né? Sim. E no estúdio da Globo, aqui em São Paulo mesmo, né? E Aham. lá, quando a gente chegava, a primeira coisa, entrava no prédio, já recebia uma chave e um armáriozinho para você guardar, deixar lá celular, o celular principalmente, porque carteira Sim. também, essas coisas, mas celular principalmente, porque não podia entrar de maneira nenhuma o celular no estúdio, né? É, Tanto porque senão que o se, pessoal grava, vaza e tal, sim, e aí dá maior problema. a restrição, justamente eles falavam que o pessoal, antes eles não tinham essa proibição, o pessoal entrava, gravava o programa, esse programa ele só ia ao ar tipo, umas semanas depois, o pessoal já colocava o Uhum. programa inteiro na internet, quando o programa ia ao ar, ninguém queria mais assistir. Eita, imagina, que prejuízo. Tipo, não, Caraca. não vale a pena. Tanto que, assim, pra gente tirar, por exemplo, uma foto lá com o Bial ou com um convidado ali, era com celulares da produção, né? Eles tiravam a Hum, foto pra gente e aí depois eles encaminhavam a foto no nosso e-mail, né? Era tudo uma hum, segurança ali. É assim por tudo, infelizmente, porque não dá pra confiar no ser humano. Essa é a sim, verdade. isso é verdade. Ainda tem gente que consegue entrar com o celular, imagina, dando Já, tipo, missão. eu já escutei falar de casos de pessoas que conseguiram enganar ali, entrar com o celular e foram descobertos e deu um BO, deu Olha problema. aí, Jesus amado. Acontece, né? Acontece, é. É raro, mas acontece. E você já foi em algum momento reconhecida por causa da sua voz em algum lugar? Tipo, tava tipo, numa padaria ou numa loja e falou alguma coisa e a pessoa já ouviu você em algum lugar. Não, ainda não. Eu queria muito que esse dia acontecesse, que ia ser engraçado, mas ainda não. Não. Tipo, ainda pode acontecer. É, eu vou ficar na expectativa. Um dia, quando eu dublar uma Sharon Stone da vida, quem sabe, quando a minha voz aparecer bastante aí, mas acho que não. Não sei, assim, não sei se isso rola, sei lá. É que hoje em dia também tem muito dublador, né? É. Antigamente era menos dubladores, então, tipo, a Uhum. galera conseguia. A gente ouvia mais vozes, aquelas vozes com mais frequência, né? Então, Verdade. isso ajudava a marcar um pouco mais. Hoje em dia tem muitos. Isso é verdade, tem muita gente. E às vezes até vozes parecidas, assim, né, tons parecidos. Sim. É verdade. E de vez em quando a galera até se confunde, né? Assim, fala, esse é o É, é. fulano. Aí vai ver, não, não, é o outro fulano ali. É engraçado isso, quando o pessoal confunde, é engraçado. Eu falo: "Meu Deus, não, é muito diferente", porque a gente já tem o ouvido já treinado, né, aí o Sim. pessoal às vezes confunde. E o que você sente que mais mudou da dublagem quando você começou até os dias de hoje? Deixa eu pensar. Essa pergunta me pegou desprevenida. Não, mas fica tranquila. Não, assim, mas eu acho que eu nunca respondi essa pergunta antes. Ah, que legal. Eu acho que o que mudou, eu acho que a quantidade de trabalho, talvez, assim, a gama, né, de trabalho, de Uhum. produções de vários tipos. Eu acho que porque antigamente era muito filme Sim. de ação, sei lá, romance e desenhozinho. Hoje em dia tem tantos filmes diferentes, tantas séries, tantos produtos que, sabe, tem vários temas diferentes, eu acho isso muito legal. Até mesmo realities e documentários. A Netflix mesmo veio, né, mudando o cenário de oferta de produtos no aplicativo e tal, e a gente dubla de tudo lá, de tudo, documentários que falam, sei lá, sobre horas de dormir até, sei lá, séries muito loucas, assim. Então eu acho muito legal, acho que essa geração aplicativo de filmes e séries foi uma coisa que trouxe um boom, assim, nessa coisa da oferta de produtos, eu acho que isso foi algo que mais mudou, assim, na dublagem. E agora era isso que você queria saber? Ou você queria uma outra coisa, uma Não, outra visão? não, era. A visão é você que vai Pensando dar, né? assim. Acho que a tecnologia também, sabia? É. Uma coisa que mudou também foi que antigamente, na época da Ebert, né, que eu dublava na Ebert, dublava todo Uhum. mundo junto. Ah, você pegou Dublava essa época ainda? Peguei um pouco, peguei um finalzinho dela, assim. Dublava essa novela que eu fiz, que era Amy, a Menina da Mochila Azul, a Bruninha era a principal, Bruna Lanes. E aí, a gente dublava cenas juntas, quando tinha cena eu e ela, ficava eu e ela dentro do estúdio dublando horas, e Uhum. aí
chegava a hora que eu tinha que gravar com a minha irmã. Aí a Bruna saía, entrava a dubladora que fazia minha irmã. A gente fazia todas as cenas, aí eu saía, ela tinha cena com, sei lá, com o pai. E aí entrava o pai e eu saía, a gente ficava dublando assim. Era o finalzinho, né, daquela época de todo mundo junto de fato. Mas ainda dublava pessoas juntas. Depois, uns anos depois, começou a dublar todo mundo sozinho. Isso aí Certo. foi uma parada muito maneira. É que eu escuto muita gente até perguntando para dublador, né? Porque tem muita gente que até hoje pensa que vocês vão dublar um negócio junto num lugar só, né? E vocês estão ali interagindo, né? Eu também pensava isso quando eu comecei a tipo, acompanhar mais de perto, comecei a ver Aham. dubladores produzindo conteúdo e explicando que não, cada um dubla separado, né? Mas até hoje tem uma galera que pensa que todo mundo dubla junto, né? E é muito Sim. louco. E eu acho que dá uma praticidade maior também, essa possibilidade de gravar tudo separado, em trilhas separadas também, né? Para editar deve ser muito mais Editar, fácil. exatamente. Quando eu era criança, né, e dublava com outras crianças, se uma errasse, tinha que voltar tudo. E aí repetia tudo. Se errasse de novo, voltava tudo. Não tinha essa coisa de pegar do ponto ali, da pausa, que nem a gente tem hoje. Tinha que voltar tudo do começo da cena. Era doideira. Então, assim, caraca, era muito, entre aspas, ruim nesse sentido, que às vezes tá começando a pessoa não tem muita segurança, não sei o quê, começa a errar muito e ferra todo mundo que tá junto. Todo mundo tem que ficar repetindo 15 vezes. Uhum. Era assim. Hoje em dia, graças a Deus, isso acabou. Que legal. E dizem que hoje tem o tal do Pro Tools, né? Que é um É, software Pro Tools é o programa que a gente usa. que parece que foi o que fez a mágica para toda essa inovação acontecer, né? Uhum, é muito prático, é muito tranquilo usar Pro Tools. Falando aqui até de personagens que você também dubla, né? Que faz parte do seu repertório, né? Eu tava pesquisando aqui e eu vi que você também é a voz oficial da Rihanna, né? É. Eu olhei assim e falei, Rihanna, como assim? É, tipo, ela vai vir aqui fazer um show e aí não vai cantar em português, é isso? Não, não é isso, eu sei, gente. Explica pra galera essa história aí. É, a Rihanna, ela teve uma época, né, da vida dela que ela fazia muito cinema, muita coisa de cinema, série e tal. E foi justamente nessa época que eu comecei a dublar ela, que o primeiro filme que ela fez foi aquele dos navios, Hum. Battleship. E aí, foi a primeira vez que eu dublei ela. Imagina, né? Amo Rihanna pra caramba, conheço todas as músicas dela, sou super fã dela. E Uhum. eu dublando a Rihanna, cara, eu fiquei maluca. Mas assim, eu não gostei do meu trabalho nessa época, né? Quando eu fiz a Rihanna, eu achei que ficou uma bosta. Mas fazer o quê, né? Aquela coisa. Começando, a Rihanna também começando, não tava lá essas coisas como atriz também Uhum. e tal. Então, assim, tá bom, tá bom. O pessoal, tem gente que fala que gostou, tem gente que não vai. Enfim, aquela coisa da crítica, né? Mas aí, depois disso, ela foi fazendo várias produções, vários filmes, várias coisinhas, participações e tal. E aí, inclusive, eu sinto muita saudade dela, né? Eu peço encarecidamente que a Rihanna volte a fazer cinema, por favor. Estamos esperando, inclusive CDs também, músicas, né? Estamos esperando ansiosamente. Mas eu dublei ela na maioria dos filmes. Eu acho que só teve um que foi dublado em São Paulo. Que foi uma que ela fez com um outro ator que eu esqueci o nome dele também, que ela faz na terra dela lá na ai, de onde ela é? Eu esqueci o nome da ilha lá que ela é É, de onde ela é. E aí essa foi a única produção, eu acho, que eu não dublei dela. De resto eu dublei tudo, e eu gosto muito. É difícil dublar ela, difícil demais, mas é maneiro, é legal. é que tem todo aquele aspecto. Eu até conversei com o Marcos Jarquim no último episódio, né? Que quando sai. Quando o dublador ele vai reproduzir o que o outro ator está fazendo, né? E Uhum. quando aquele personagem não é necessariamente um ator, né? No caso, a Rihanna, ela estava atuando lá. Só que Sim. ela estava bem no comecinho dela, né? Então, de certa maneira, né? Acaba que isso também pode limitar o dublador. Ou não, tô viajando aqui. É, porque a gente não pode sair muito daquilo que a gente tá vendo, por mais que a gente ache que ela tenha que fazer alguma outra coisa muito diferente, a gente não pode inventar, né, então a gente tem que seguir aquilo que ela tá fazendo ali e tentar melhorar ao máximo. Tem muitos casos de dubladores que conseguem melhorar o trabalho do ator de uma maneira, assim, estrondosa, de ficar perfeito, incrível, Uhum. e às vezes só faz sucesso porque o dublador conseguiu trazer um
trazer aquele temperinho, vamos dizer Uhum. assim, que deixa o trabalho do cara mais interessante. Então, isso acontece, mas às vezes a gente fica muito limitado, porque, por exemplo, no caso da Rihanna, ela não articula. Ela tem essa coisa da fala arrastada, de falar assim, mexer muito a boca, então fica aquela coisa Uhum. muito presa. Eu não posso, sei lá, falar gírias demais, não posso articular demais, trazer muitas palavras para uma boca que não mexe, que quase não articula, que fala muito rápido, que tem aquela coisa jogada. Então é muito difícil trazer, essa dinâmica do português, da interpretação do português, para o americano dela que ali, tipo, o inglês americano, no caso, né, que era muito fechado, muito simples, muito jogado. Foi bem desafiador, assim, foi bem desafiador fazer ela, principalmente no último filme que eu dublei, acho que foi o último filme que eu dublei dela, que ela estava fazendo a Bola 9, que é aquela não sei quantas mulheres e um segredo, eu esqueci quantas mulheres eram, mas, são 7 mulheres e um segredo, alguma coisa assim, que foi o último filme que eu dublei dela. Nesse filme, socorro Deus, muito difícil fazer ela. Eu imagino que muita dessa dificuldade vocês devem passar também quando vão dublar realities também, que não Mas são sabe que atores. eu acho o reality tranquilo? Muita Sério? gente sente dificuldade, eu acho tranquilo, porque é uma coisa muito jogada, é só falado, assim, como eu tô falando com você agora. A gente, óbvio, vai procurando, né, as nuances da pessoa, Uhum. mas assim, eu acho tranquilo, eu acho de boa. É difícil às vezes catar ali as pausas e tal, porque pausa muito, mas eu acho de boa. Legal. Tem um caso que eu escutei falar, eu não sei se você conhece o Seinfeld, Jerry Seinfeld, que é um Quem? comediante, o Jerry Seinfeld, que tem até uma série, uma sitcom, né, que foi a Da sitcom que... Seinfeld? Daquela série Isso! Seinfeld? Sei. Que é uma série que basicamente não é sobre a vida dele, né? Mas que é uma série que ele vive a vida dele lá como comediante e tudo mais, né? Sim. E ele, como ator, ele mesmo se considera um péssimo ator, né? E ele só aceitou fazer essa série porque ele ia interpretar ele mesmo. Ele mesmo, né. É, Engraçado. Maravilhoso. tipo, porque. E ele realmente, se você for pegar a fundo o Seinfeld, principalmente nos primeiros episódios, ali nas primeiras temporadas, você Aham. vê que ele, como ator, ele é bem travado, né? E eu imagino o quanto que isso pode refletir na dublagem também, né? Sim. É, deixa que nem eu falei, deixa a gente limitado, assim. A gente fica com um pouquinho de dificuldade de pra não ficar que a gente chama over, né, ficar ou de mais ou Uhum. de menos. A gente tem que encontrar ali o ponto que encaixa com o que aquele ator tá fazendo, senão fica muito esquisito. Fica Exatamente. descolado, né, tipo, fica aquele dublado, desculpa a palavra escrota, assim, fica aquele dublado, né, que fica Sim. feio. E hoje, para você, o que que você considera o maior desafio da profissão de dublagem? Eu acho que a gente até tocou nesse assunto lá no começo, que eu acho que é Ah, a IA, essa não, tecnologia aí que tá chegando pra atrapalhar. isso é um problema que está chegando para geral aí, Pra né? geral, né. No caso, eu digo mais assim no exercício da profissão em si mesmo, né? Tipo, Exercício da profissão. Eu acho que é o mercado que tá muito saturado, muita gente tá dublando e aí falta trabalho, acho que pra todo mundo, assim, não que isso seja um problema, mas, por exemplo, o investimento das plataformas de streaming, para produtos como foi na pandemia, tipo, a pandemia teve um boom, né, dos streaming, os sim, streaming começaram a botar muita produção. Cara, eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei na pandemia, porque era muita produção, era uma coisa, assim, absurda, a gente passava o dia trabalhando e era remoto, 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 o dia inteiro trabalhando em casa. E às vezes, né, depois que teve aquela né, no como é que é o nome? Que as pessoas ficaram presas em casa? No é, eu era vou pôr o encarceramento, mas não é encarceramento. lockdown, É, era quando deu o... uma amenizada no lockdown, que as pessoas eu comecei a trabalhar presencialmente e eu passava horas dentro do estúdio, foi uma loucura de trabalho. E aí, depois que a pandemia passou, obviamente, os preços começaram a subir dos produtos, os streaming começaram a diminuir a quantidade de produtos, e a dublagem foi caindo, e nisso da pandemia absorveu muita gente,
tanto por causa do remoto, porque tinha trabalho para todo mundo, e hoje em dia a dublagem deu uma murchada, assim, já tem, sei lá, depois assim que acabou a pandemia, um pouquinho depois, até o começo do ano passado, eu acho que ainda estava de boa, depois do começo do ano passado, de 2023, que começou a ficar, assim, muito ruim. Isso não só no Rio, em São Paulo Uhum. também, porque o mercado inflou muito e as Sim. produções diminuíram. Então, eu acho que a dificuldade de hoje em dia está sendo sobreviver, né? Vamos dizer assim, essa Uhum. luta, né, com o ser dublador, com a atual circunstância do mercado de trabalho da dublagem. E também veio junto com essa coisa da expansão aí do mercado, né, para outros estados, para outros lugares, outros países. E aí abriu muito leque, muita coisa acontecendo que se a gente for entrar nesse assunto agora, eu vou ficar aqui horas. E eu também não sou muito não consigo explicar muito bem, mas abriu o leque para muitos outros lugares dublarem com preços errados, com profissionais que não são Uhum. profissionais, e aí já é outro negócio que sucateia, né, a dublagem, de um modo geral, a dublagem de qualidade. Então, tem muita coisa aí que permeia, né, essa dificuldade de trabalho em si. Mas eu acho que hoje em dia, atualmente, Karina, aqui, tipo, 2024, eu acho que esse é o maior problema, assim. Por um lado, é legal que você tenha mais profissionais, que a profissão está abraçando outros Sim. trabalhadores, né? Mas por Uhum. um outro também, né? Cria a concorrência, e talvez você não tenha uma demanda de trabalho para abraçar todo mundo, né? E acho que, que nem você falou, é legal, é ótimo que tenha, né, Uhum. essa abrangência, né, que mais pessoas consigam entrar no mercado, mas eu acho que, como eu falei aqui, essas questões polêmicas, né, Sim. assim como funciona no mercado normalmente, existe negócio de preço, valor, qualidade, e isso aí acaba atrapalhando quem faz o negócio direito, quem faz o negócio bonitinho e tal. Então, assim, acontece Uhum. muito, sabe? Tem muita coisa acontecendo dessa maneira e isso acaba atrapalhando, né, de uma forma geral, a dublagem, né, de qualidade, aquela com dublagem bem feita, dublagem com atores de verdade, e tal. Uhum. Ih, mó doideira, gente, mó treta, mó treta. Agora, tipo, até para, quem sabe, servir como uma luz no fim do túnel para tudo isso, né? Uhum. Você como uma profissional, você com certeza deve já ter conversado com muitos fãs, muitos consumidores, né? A dublagem no Brasil é uma dublagem muito boa, muito elogiada, muito bem feita de maneira Uhum. geral. Tem coisas ruins, mas tipo, a grande maioria são coisas boas, né? Sim. E o público aqui, né, é um público que em geral abraça os dubladores, né? Uhum. Tipo, eles conhecem os dubladores, eles sabem quem são os dubladores, né? Eles acompanham os dubladores nas redes sociais, por exemplo, eles vão a É. eventos para ver dubladores. Você não sente que esse público, por exemplo, né, é um público exigente o bastante e que não vai aceitar um trabalho feito de qualquer maneira, né? E que no final, tipo, é o público que acaba de certa maneira mandando, não vou dizer mandando, mas tipo, ditando como eles querem ver as séries, os filmes, os produtos deles favoritos dublados? Sim, eu acho que essa coisa do público, né, essa coisa da reclamação, vamos dizer assim, né, quando uma coisa não tá condizente com aquilo que a gente paga, né, como consumidor, se eu tô Uhum. pagando pelo serviço de streaming e tá me oferecendo uma dublagem bosta, uma dublagem ruim, que eu não consigo nem assistir, é óbvio que é papel do consumidor reclamar, né, e eu espero que os fãs de dublagem, né, assim como muitos já fazem, façam isso, né, quem não faz, Uhum. faça isso. Mas eu acho que envolve um pouco também aquela coisa que eu falei do costume com coisas ruins. É. E isso aí tipo, a dublagem mediana, a dublagem ok, que tipo, algumas coisas, algumas vezes a gente não, né, algumas vezes a dublagem oferece. E aí é o risco das pessoas acostumarem. Eu acho que, eh, perde um pouco como é que eu a referência, da referência boa, o que que é bom, o que que é de qualidade, o que que, pô, tu fala assim: "Caraca, isso aí tá foda. Porra, me emocionou, me arrepiou". Eu acho que muitas coisas não fazem isso, muitas dublagens não fazem isso, e aí isso se perde, entendeu? A referência da dublagem boa se perde. Não que aconteça de forma, assim, tão, né, comum, mas existe isso. E aí o meu medo é esse, da referência da coisa boa, da coisa bem feita, feita por atores de verdade, por estúdios de qualidade, se perca.
E a dublagem é uma coisa um pouco de nicho, vamos dizer assim, né, no caso os fãs, são nichos, não é todo mundo que se liga nessa coisa de dublagem, tanto que às vezes, você vai, sei lá, pegar um Uber, e aí você fala assim, o cara fala: "Pô, o que que você faz da vida?" Aquela conversa, né, aquele bate-papo de Uber, e o cara pergunta: "O que que você faz?" Aí você fala: "Ah, eu sou dubladora." "Poxa, que legal, eu nunca conheci uma pessoa na dublagem, nossa." "E você faz o quê? Você pula de paraquedas? Você rola Oxe! no fogo?" Juro pra você. Tem gente que pergunta, você fala: "Não, moço, é dublagem, dublagem de botar voz, não é dublagem de dublê não, dublê, dublagem." Aí a gente explica assim, juro que isso acontece, não é incomum. E aí, tipo, aí a gente explica, dublagem é aquilo que bota a voz, que não sei o quê, versão brasileira. Aí sempre pergunta: "E o que que você dubla?" Aí eu falo: "Você assiste conteúdo dublado? O que que você assiste?" Às vezes a pessoa nem percebe que tá assistindo dublado ou não, nem sabe, entendeu? Então, assim, é uma coisa um pouco de nicho, eu acho que envolve mais as pessoas que têm o costume de assistir séries, costume de assistir novelas nem tanto, mas séries, novela também tem, mas séries, filmes, que são fãs de uma coisa e acabam pesquisando um pessoal mais jovem, sabe, uma coisa mais atual, uma geração diferente. Então é uma coisa um pouco de nicho às vezes o público que assiste não nem percebe, entendeu? Então por isso que eu acho que quem é fã mesmo, que se importa com a dublagem, que, pô, consegue perceber quando uma dublagem é bem feita, quando a dublagem tá foda e fala assim: "Caraca, essa dublagem arrepiou, mané." Tem que dar parabéns, tem que valorizar o dublador, o estúdio. E quando a dublagem tiver uma bosta, tiver ruim, pô, Sim. tiver tudo fora. Passou um filme na Globo esses dias, acho que foi segunda-feira, que a dublagem estava uma porcaria. Muito ruim, gente, mas muito ruim. Aí o pessoal tem que ir lá no Instagram, no Reclame Aqui, sei lá onde é que reclama dessas coisas, e reclamar e falar: "Olha, estava muito ruim, que porcaria de dublagem é essa? Um produto, pô, que passou na Rede Globo, acho que foi naquela segunda-feira, quando passa à noite, que eu esqueci o Eu nome, sei, Tela é Quente." tela quente ou Pô, temperatura máxima, um faz negócio desse. tempo. Pô, um filme de temperatura máxima, tela quente, sei lá, passar um filme porcaria desse, com uma dublagem porcaria, eu acho que o pessoal tem que cair em cima sim, tem que, pô, tem que pra Globo ver e espera aí, a audiência não gostou, a audiência reclamou aqui da dublagem, vamos fazer uma parada maneira, porque não entrando, né, nesse mérito, assim, não querendo causar polêmica, mas, poxa, feito num estúdio que não é tão bom, com dubladores que não são dubladores de qualidade e tal. Então, assim, é complicado, entendeu? É complicado. Eu não sei se quem foi que assistiu, ou se, tipo, se teve algum tipo de reclamação com relação a isso. Teve no universo da dublagem ali, tipo, entre os dubladores, né? Uhum. Mas seria importante, né, o público assistir e falar: "Que porcaria, vou reclamar disso." E reclamar, porque mantém a dublagem viva, mantém a dublagem de qualidade, valoriza os profissionais sérios, os profissionais que estudam, os profissionais que se dedicam, né, toda uma cadeia de pessoas que vivem disso e que fazem o melhor para poder passar o melhor, sempre o melhor. Acho que a gente não pode também se acostumar, né, com a dublagem ruim, aquele papo que a gente veio falando de acostumar o ouvido Sim. com aquilo que não te preenche, que não te emociona, que não te traz verdade, que só tem ali uma tradução porca ali, uma tradução jogada de qualquer jeito. E aí eu acho que o papel do fã, do dublador também, mas do Sim. fã, da pessoa que curte, que acompanha, reclamar e encher a boca e pedir por uma coisa de qualidade. Até porque tem uma questão importante aí, porque dependendo, o mesmo filme, ele pode ter diferentes dublagens, né? Sim. Porque ele pode ser de emissoras diferentes. Vamos Uhum. uma dublagem de um filme que vai ser lançado em DVD ou Blu-ray, não importa, ele vai ter uma dublagem. E aí, Uhum. se esse filme vai para uma emissora, a dublagem não vai ser a mesma que está no DVD e no Às Blu-ray. vezes eles mandam redublar tudo, às Uhum. vezes repete os dubladores, às vezes não, querem dubladores novos, aí às vezes manda dublar em São Paulo, aí não usa os mesmos dubladores do Rio, tem essas coisas. Eu lembro de um caso na época que eu vi muito pessoal reclamando daquela série de filme do Crepúsculo. Não, uma série que Foi o praticamente me filme agrada. Mas Crepúsculo, né, que teve 2 dublagens, teve um negócio desse, né. quando passou na televisão, né, teve uma dublagem diferente É, e eu sei dos nomes dos personagens, que é o Edward, que é o vampiro, e a Bella, né? isso. E aí, tipo, a dublagem mudou o nome deles. O Edward passou a ser Eduardo e Teve a. isso? Teve isso. Aí Socorro! e a Bella passou a ser Isabela, né?
O pessoal viu isso aí e ficou maluco no Twitter. Eu vi só o pessoal comentando. Deus, eu não lembro disso, não. Eu lembro que trocou a dublagem, mas não lembrava que tinha colocado o nome. Meu Deus, Pois é, mudou o livro da mulher. mudou o nome. Socorro. E tudo bem. Aí vai falar, não, mas Edward, na verdade, é Eduardo. Eu não sou a favor de traduzir isso. Eu acho Não, gente, caraca, mané. Que loucura, não sabia que, disso, não. tipo, sei lá, vai botar o Homem-Aranha, o Peter Parker, aí vai botar o nome dele de Pedro Estacionado. A favor Pedro. disso. Pedro Paulo, Pedro. Assim, Sei lá. ó, o primeiro Homem-Aranha que passou aqui no Brasil, lá nos anos 60, tem dessas. O nome do personagem é Pedro Parker. Lá. Olha aí, gente. Eles Pedro Paulo. traduziram os nomes da galera, né? Aham. Mas, assim, tipo, bem, na época e tal, mas Na hoje em época, o dia, mundo não era globalizado, assim, dessa maneira, né? Hoje em dia é globalizado, aquela coisa da informação, né? Como é que pode, gente? enfim, e também tem, até falando dessa coisa da dublagem, né? Eu já escutei falar que tem até dublagem exclusiva pra passar em avião, né? Tem filmes que Sim, passam em avião. tem. Hoje em dia não acontece, acho que tanto. A não ser que um filme não tenha sido dublado, né, por alguma Uhum. maneira, não tenha sido dublado, e aí eles mandam dublar para avião. Mas geralmente redublar, acho que pararam com isso, assim, um pouco. Eu acho que eles já estão comprando já com a dublagem. Eu fui pegar avião esses dias e aí eu vi que todos os filmes lá estavam com a dublagem original, assim, normal, que a gente Bem melhor. vê. Eu acho que deram uma parada com isso, assim, não sei se agora tá mais barato comprar, até porque tá no streaming, né, já chega logo no streaming, não tem Sim. nem por que ser tão caro, né. Eu acho que é meio que por isso. Tinha também antigamente a questão que eu acho que influenciava muito das mudanças de mídia, né? Do VHS para o DVD, por exemplo. Né? O VHS é uma É, mídia que estragava muito fácil. Né? sim. Eu lembro até hoje uma dor do coração que eu tive, né? Um filme que eu gosto muito é o filme do Máscara, do Jim Carrey. Não Uhum, sei. E eu gosto muito também por conta da dublagem. A dublagem daquele filme era excelente. Né? sim. E quando eu peguei a versão em DVD, eu fiquei decepcionado porque foi redublado, né? E É, a redublagem perdeu um pouco daquele brilho, sabe? Aí as entonações não eram as mesmas, aquilo que fazia ficar engraçado não era mais a mesma coisa. sim. Eu tive um namorado que me falou isso também, mas eu não lembro se foi com o filme do Máscara. Eu não sei se foi com Gladiador, não sei se rolou isso com Gladiador também, mas ele tinha um filme lá que ele gostava muito, que ele foi comprar o DVD e era uma dublagem diferente, ele ficou tristaço, ele falou: "Nossa, mas eu queria aquela dublagem que eu vi, que eu amava, que não sei o Uhum. quê". Isso realmente deve ser muito decepcionante. Enfim, são coisas que acontecem. Hoje em dia eu acho que tá menos difícil disso acontecer. É, eu acho que hoje em dia é mais difícil, eu acho que, graças a Deus, estão comprando já com as dublagens já normais, né, que o pessoal tá acostumado. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quero agradecer demais você ter reservado esse tempinho para vir aqui bater esse papo comigo. Eu espero que tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E vou deixar agora o microfone aberto aqui para você fazer sua divulgação. Onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. Enfim, o microfone é seu. Eu quero agradecer a você, na verdade, Alfredo, por esse convite, foi maravilhoso, uma conversa super gostosa, super legal, assim, a gente bateu esse papo aqui, eu nem vi o tempo passar, agradeço de coração por ter me ouvido, pelo pessoal ter me ouvido também, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, e no X, né, que agora não é mais Twitter, é X. Então, no Instagram é Karina Eiras, tudo junto, Karina com C. E, se eu não me engano, no X também, ou tem algum underline ali, Karina underline Eiras, eu não lembro. Mas no Instagram é mais fácil de vocês me acharem, eu tô lá, podem me mandar mensagem, podem me mandar um alô. E eu tô lá, eu costumo responder todo mundo. Então, só chegar, e eu agradeço de verdade pela audiência de vocês aí, por vocês estarem ouvindo. Obrigada de novo, Alfredo, pelo convite. Amei participar do Spidercast. Opa, tamo junto. Galera, vocês que nos escutaram até esse ponto, por favor, sigam a gente aí na plataforma de áudio que vocês estiverem escutando. Vamos ajudar a gente, galera, a crescer, chegar longe com isso aqui. E vocês também podem nos encontrar nas redes sociais, Instagram e o Twitter /X. Eu também até hoje não me acostumei a chamar esse negócio só de X. Mas Carvalho _Alf
vocês podem me seguir lá, e lá é que eu posto as coisas do podcast. Basicamente, eu só posto coisas do podcast lá. Raramente vocês vão ver falando de outro assunto lá. Às vezes eu publico um texto de alguma coisa que eu escrevi por lá, mas na maioria das vezes é coisa do podcast, ou eu dando mensagem pro pessoal perguntando se eu posso mandar DM pra eles pra combinar entrevista aqui pro Spider-Cast. É tipo isso. Me sigam lá e também vocês podem trocar ideia comigo por lá. De repente, dar uma dica de convidados que eu posso chamar aqui. Se tiver o meu alcance, eu vou tentar trazer. Se não tiver, eu vou tentar mesmo assim, mas não posso garantir. E eu aguardo muito vocês na próxima edição do Spider-Cast. Até lá! Até! Você escutou Spider-Cast. o podcast de cultura geek.